Os estágios, os 5 estágios do profissional de dança. O primeiro é o da miserabilidade. Eu acredito que eu não sei vocês, mas eu fiz esses estágios baseado muito mais na minha experiência e na minha vida, né? Eu passei por todos os estágios. Eu tive um momento na minha vida que as pessoas não acreditavam em mim, não acreditavam que dança dava certo, eu não ganhava dinheiro, todo mundo me convidava para eu apresentar o meu trabalho. Quem recebeu esse convite assim, ó? Ô, você não quer vir dançar na minha festa para divulgar o teu trabalho? É nesse estágio aí que ninguém acredita em você. Quando você vai no estágio de sobrevivência, é quando você já começa a ganhar um dinheiro com dança, mas esse dinheiro com dança ainda mal dá para pagar suas contas. Então eu passei muito tempo no estágio de sobrevivência, pegando o dinheiro que eu ganhava e investindo em nada e sempre andando no vermelho, né? Eu passei 5 anos com meu nome no SPC, pô. Porque eu não tinha como tirar meu nome do SPC e comer ao mesmo tempo. Quando eu saí do estágio de sobrevivência, eu comecei a viver de dança. E aí eu comecei a equilibrar. O que eu estava ganhando já dava para pagar as contas que estavam atrasadas e pagar as outras contas que eu tinha. Quando eu mudei para São Paulo, em 2010, em 2009 eu fui nas lojas, todas as lojas e as pessoas que eu devia na minha cidade, porque eu estava indo embora de lá, né? E eu fui nas lojas e falei, ó, eu tô indo embora. Ela falou assim, ah, mas você tá me devendo. Eu falei, eu tô indo embora para eu ganhar dinheiro para eu pagar vocês. Então eu vim aqui pedir mais um prazo para eu poder ganhar esse dinheiro. Eu não vou abandonar, eu prometo que eu vou pagar, porque a honestidade é meu valor principal, cara. Para mim a honestidade é o negócio principal, tá em primeiro. Depois vem família, né? E aí eu vim embora para São Paulo para poder ganhar dinheiro para pagar minhas dívidas. E aí eu ganhei, eu se vira nos 30, que eu ganhei 15 mil reais de uma vez. Desses 15 mil reais, praticamente 10 mil reais eu peguei e quitei todas as minhas dívidas que eu tinha no Maranhão. Então foi uma coisa que eu fiz muito. E aí quando eu comecei a viver bem de dança, que demorou, porque eu trabalhei, por exemplo, uns 5 anos com o Andrei Odiloff, e durante esses 5 anos, de 2010 a 2014 mais ou menos, eu tinha muitos momentos de dificuldade financeira. Eu pedi muito para ele adiantar o salário para mim, para eu poder pagar as contas que eu tinha. Por quê? Porque eu mudei para São Paulo, meu gasto aumentou e meu ganho também. Então eu não sabia como equilibrar. Então eu passei muito tempo vivendo de dança. Quando eu comecei a viver bem, foi no momento em que eu migrei para a internet. Porque eu comecei a ter um faturamento que eu jamais imaginei na vida. Mesmo tendo toda a repercussão que eu tinha, fazendo o congresso todo final de semana, estando na televisão, o ganho ainda era insuficiente. Quando eu fiz o meu primeiro lançamento, que eu fiz 48K, que é 48 mil reais, em um mês que eu fiz esse faturamento, eu falei, meu Deus, eu ganhei o dinheiro do meu ano inteiro. Quando eu fiz o meu 6 em 7, que foi 158K, em 7 dias, eu falei, meu Deus, que isso? Aí eu comecei a viver bem de dança. Isso me deu, inclusive, mais autonomia para comprar meu apartamento, para trocar de carro, para investir em coisas lá na minha cidade, para melhorar meu padrão de vida, para ajudar minha família, porque eu ajudo minha família no Maranhão. Então, isso começou. Então, Hugo, quando eu entrei para o mercado digital, foi que, de fato, eu comecei a viver bem de dança. Depois disso, você me acompanhou desde o meu primeiro lançamento, você estava comigo, você era da minha companhia, você passou esse processo todo comigo, você viu essa mudança, né? Essa evolução, tanto que eu vinha, e eu tive que, em algum momento da vida, deixar de fazer muita coisa que eu gostava, e uma das coisas que toda semana a gente se encontrava, tu lembra disso, pra gente ir pra um barzinho, tomar uma cervejinha e tal, que era bacana pra caramba, que a gente era um momento nosso, eu tive que impedir, cancelar isso, porque eu precisava ter foco no meu trabalho. Porque eu precisava começar a não só gerar riqueza mais para mim, mas para as pessoas que estavam comigo. E aí eu comecei a terminar tudo isso, entrei numa roda da vida muito mais, cuidei do meu lado emocional, do meu lado espiritual, do meu lado como ser humano, da minha alimentação, para eu começar a gerar riqueza para as pessoas. Isso tem um preço. E eu tive que pagar esse preço, e uma das coisas desse preço que eu tive foi de deixar de fazer coisas que eu gostava para fazer as coisas que eu precisava fazer. E hoje, se vocês podem perceber, eu estou ajudando vocês a gerar riqueza para vocês. Então eu estou no estágio de abundância. Eu estou ajudando vocês a ganharem dinheiro, a manter seu negócio funcionando. Claro, não é tanto ainda como nós gostaríamos, mas é um começo. Tem um começo e essa base a gente está construindo agora. Então esses estágios, eu vivi todos eles, em alguns deles durante muitos anos, né? E eu acredito que nesse estágio de abundância há mais ou menos 2 anos. Não antes que isso, há mais ou menos 2 anos eu já estou começando a gerar riqueza para outras pessoas. Mesmo que essa riqueza seja pouco ainda. Mas para mim, na minha opinião, riqueza é você acreditar que você é capaz de fazer,
é você ter na mão ferramenta que mostra que você teve e começar a ter resultado. Uma das coisas muito significativas para mim foi o Moisés Maranhão, no ano passado, ter conseguido sair do salário dele, que era mais ou menos de 4 a 5 mil reais por mês, para começar a ter um salário, um ganho de 10 mil por mês. Isso para mim foi muito significativo, porque eu falei, caramba, agora eu estou gerando riqueza para as pessoas e isso é sensacional. Então, esse estágio eu vivi e talvez vocês todos não viveram cada etapa, quem está assistindo esse vídeo, porém, se procure e veja qual estágio que você está. Miserabilidade, sobrevivência, vivendo de dança, vivendo bem ou estágio de abundância. E aí, almeje ir para o estágio seguinte. O que eu vou fazer agora para eu ir para o próximo estágio? Porque eu acredito muito que a gente tem que sempre buscar essa evolução na nossa vida.